Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, mais um aulão, mais um treinamento, um curso aqui para vocês. E hoje vamos falar sobre recursos trabalhistas, recursos no processo de trabalho. E gente, recurso é um tema muito importante. E por quê? Porque é a sua oportunidade de você como advogado, advogada, conseguir reverter aquela decisão que você não concorda, que você não se conforma. E por que no processo de trabalho ganha muita relevância? Porque ele tem um sistema, peculiaridades muito diferente do que vocês veem no processo civil. Então, por isso, devem ficar atentos às dicas que eu vou lhe passar. Vou começar do básico, da teoria geral de recursos e depois em recursos espécies aqui para vocês. Fechou? Vamos começar com princípios recursais? Meus amigos, o primeiro princípio que eu trago é o princípio da voluntariedade. O que é isso? O princípio, para ser princípio, ele tem que ser voluntário. A parte voluntariamente tem que ter o interesse de recorrer. Ok? É necessário a voluntariedade, é necessário que aquela parte ela exerça seu direito de recorrer. Professor, isso é óbvio, não é? Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Remessa necessária. A remessa necessária, meus amigos e amigas, ela não é considerado recurso. Lembra? O que é a remessa necessária? É aquela decisão contrária à administração pública que não será considerada recurso, que é obrigado a subir para o tribunal, tem que subir para o segundo grau para validar ou não aquela decisão contrária à administração pública, e ela não é considerada recurso por quê? Porque não é voluntário, é automático. Por isso que é errado falar recurso ex officio, como você vê muito por aí. Errado. É remessa necessária e não é recurso. Fechou? A remessa necessária você pega lá no 496 do CPC, artigo 496 do CPC, trata da remessa necessária. Segundo princípio, é um dos mais importantes, princípio do duplo grau de jurisdição. O direito da parte ter uma segunda análise sobre aquela matéria. É direito da parte ao duplo grau de jurisdição. O acesso à justiça somente é pleno se garantido o duplo grau de jurisdição. Ok? Então tem que ter esse duplo grau. É necessário esse duplo grau de jurisdição. Fechou? Então guardem isso. Ok? Agora, acompanhem comigo. Há um pequeno debate. O duplo grau é um princípio constitucional ou meramente processual? Há quem defenda que é constitucional. Quando você pega o artigo 5º, inciso 55, quando fala a ampla defesa com os recursos à ela inerente. Recursos à ela inerente. Pá! Seria o duplo grau constitucional. Ok? Outros entendem que essa palavra recursos à ela inerente não teria relação com a natureza constitucional do recurso. Ok? Não teria, porque quando se fala recursos à ela inerente, seria o quê? Ampla defesa com os meios à ela inerente. Tranquilo? Depois, outro princípio, e esse é trabalhista, hein, gente? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões. Olha só, decisões interlocutórias, desculpa. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Presta atenção, olha só. No processo de trabalho, as decisões interlocutórias, como regra, são irrecorríveis de imediato. Isso eu não entendi. Vou dar um exemplo. Lembra? Quais são as decisões, quais são os atos do juiz? Diz aí, eu como juiz do trabalho eu faço o quê? Só 3 coisas. Como bebo e durmo. É, prof, tá comendo bem, dá pra ver que tá gordo? Não, gente. 3 decisões. Sentença, que é a decisão final. Ok? Depois, temos a decisão interlocutória, que é a decisão que resolve questão incidental, sem acabar com o processo. E terceiro, temos o quê? A decisão interlocutória. Que é aquela decisão que resolve questão incidental, temos sentença, decisão final, decisão interlocutória, que é a que resolve questão incidental sem acabar com o processo. E terceiro, nós temos o quê? Qual que é a terceira modalidade? É fácil, o juiz é pai de santo, faz o quê? Despacho. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Ok? No processo de trabalho, as decisões interlocutórias, como regra, não admitem recurso. Não cabe recurso. Não cabe. Ok? Guardem isso. Como regra, não. E aqui a diferença. Lá na justiça comum, no processo civil, lá vocês sabem, lá a decisão interlocutória, cabe recurso. Lá cabe agravo, agravinho, agravata, agravo, retiro, essas coisas. No processo de trabalho, não. Por isso que no processo de trabalho é muito comum a figura do protesto. Se você já participou de uma audiência de trabalho e você já viu, você sabe, parece uma passeata de tanto protesto.
Protesto, 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 muito comum. Protesto, ok? Exatamente. Por quê? Porque não tem recurso de decisão interlocutória. Exatamente porque não tem recurso, a parte tem que protestar. Só temos uma exceção.